Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Araújo Franco, com o tema Obsessão e Desobsessão em Crianças. Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, nos envolva a todos e nos acolha no aprisco do seu coração, neste e em todos os momentos da nossa vida. Prazer enorme estar visitando esta casa que nos acolhe de braços abertos. Hoje, revendo os amigos para tratar de um tema fundamental para todos nós. Para nós que somos pais, filhos, irmãos, vamos tratar de um tema que fala de obsessão. Obsessão e desobsessão em crianças. O livro, o material que utilizamos para referência, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, mineira, querida, que retornou à espiritualidade em pouco tempo atrás. O livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. No livro dos Médiuns, capítulo 23º, faz uma referência da obsessão no item 237 e diz o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Observemos que é colocado em primeira linha as dificuldades que apresenta o Espiritismo para todos nós, referente à obsessão, esse domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E vale lembrar, a prática da obsessão, ela é realizada, é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os ouvem, retiram-se. Ou seja, não causam essas interferências na nossa vida. No livro Loucura e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele nos diz o seguinte, que a obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Amor possessivo ou ódio, alimentado pelo desejo de vingança. Logo, observa-se que, se há desejo de vingança, não se refere aos espíritos superiores. Mas o tema que nós vamos tratar é a obsessão de criança. E todos nós, que somos pais, avós, irmãos, quando vemos, quando observamos, assistimos a chegada de uma criança na família, é encantador. É encantador. Uma criança normalmente muito linda, um ser inocente, mas perguntamos, quem é esta criança? Quem é esse ser tão inocente? Por que são diferentes umas das outras, uma vez que são todas crianças? Para que serve a reencarnação? Estas crianças podem sofrer obsessão? Se ela é tão frágil, tão pequenina, tão indefesa, que o diálogo dela, nesse período,
é só através do choro. Ela chora na hora da fome, ela chora na hora do frio, ela chora por alguma dor. Tudo que não lhe agrada, que atira, que não esteja em acordo com a situação dela, o meio de comunicação é chorar, para avisar a mamãe, para avisar o papai, aqueles que estão cuidando dela, que ela está precisando de alguma coisa. As crianças, então vamos respondendo. Quem são as crianças? As crianças são seres que Deus envia a novas experiências. E para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes as aparências inocentes. É por isso. Como é que nós vamos julgar, cobrar, exigir de uma coisinha tão linda, tão delicadinha, tão frágil? Como é que nós iremos cobrar algo delas? As crianças são esses seres queridos que Deus coloca na nossa vida, sob a nossa responsabilidade. São tesouros que nós recebemos. Mesmo a criança de natureza má, suas faltas são encobertas pela consciência dos atos. Então, essas crianças trazem toda essa fragilidade justamente para que os próprios pais tenham condições de ampará-la, de socorrê-la nas suas necessidades. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também pelos pais cujo amor é necessário essa fragilidade. Porque se os pais observassem ali na criança aquele inimigo do passado, aquele algoz do passado, como que uma mãe iria amamentar um filho observando nessa criança alguém que alipendiou dos bens em períodos dolorosos? E vale lembrar que, embora com todo o conhecimento que as crianças trazem no dia de hoje, aliás, as crianças de hoje são fantásticas. A tecnologia de internet para eles hoje é brincadeira. É o brinquedo que todos eles têm nas mãos hoje, o celular, o computador, o notebook. O que a gente conhece no celular, e às vezes temos grandes limites para usar o próprio celular, o neto, a netinha, chegam em questão de segundo e falam, aqui, vô, olha só, e eu fico olhando, nem sabia que o meu celular tinha aqueles recursos, e eles mostram para a gente com tanta facilidade. A criança não é um adulto em espírito, aliás, não é um adulto em miniatura, porque as pessoas falam, não é possível, uma criança desse tamanho, isso aí é um adulto, né, em miniatura. Ela é um espírito multimilenar reencarnado, com nova roupagem física, mas que traz do passado a sua história pessoal, a refletir-se no hoje. Olha que colocação importante. Com toda essa fragilidade, com toda essa sapiência que a criança traz, ela não é um adulto em miniatura, mas ela traz tudo de conhecimento e de bagagem dos erros e dos acertos do passado. Quando uma criança nasce, ela traz consigo, além dos traços dos seus pais, dos seus semelhantes, outros membros da família, ela traz possíveis deficiências ou aptidões. As peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores, potencialidades, no contexto social a que ela está vivendo. À medida em que a criança vai deixando essa fase
infantil, a partir dos 7, 8 anos, e muitas vezes até antes disso, ela começa a mostrar realmente quem ela é. O caráter, a forma de agir. E nós vamos observar que as crianças são bem diferentes daquilo que nós imaginávamos até então. Por que, então, ocorre a obsessão na infância? A causa profunda está nas vivências pregressas. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Há uma colocação do nosso querido Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Ou seja, nesse projeto de vida, essas crianças, vale lembrar que essas crianças, nós também passamos por essa fase da criança. Passamos pela fase da meninice, passamos pela juventude e estamos por aqui ainda. Hoje já numa condição de idosos, aprendendo, estudando, trocando informações com estas crianças, que vêm também trazer para todos nós essas lições de vida. E muitas perguntas são feitas que assomam a mente quanto à questão da infância. Mesmo no meio espírita, sempre foi perguntado, mas é possível uma criança ser obsediada? Durante muito tempo, estas perguntas giravam entre as pessoas, que era cercada, e perguntavam, mas a criança não é cercada de uma proteção pelo seu anjo de guarda, por um espírito protetor? Como é que ela pode, então, sofrer obsessão? Pela prática, pelo estudo, mostrou outra realidade. Assim, muitos dos achaques das doenças e problemas apresentados na fase infantil, aos poucos, foram sendo identificados como presenças de espíritos perseguidores, evidenciando que processos obsessivos também atingem as crianças. É uma realidade. Nós que trabalhamos numa tarefa de desobsessão infantil, em que observamos muitas vezes a situação dolorosa em que a criança chega no colo ou já caminhando sozinha em busca do socorro dentro da casa espírita. E vale lembrar que não é difícil deduzir a causa profunda nestes casos, que está nas vivências pregressas, já que aqueles que momentaneamente habitam o corpo infantil é, na verdade, um espírito multimilenar, com uma longa história e vasto cabedal de experiências, e a maior delas comprometedoras. É por isso que as crianças também podem sofrer obsessão. Portanto, os processos obsessivos podem acontecer também na fase infantil, assim como ocorrem os transtornos mentais e enfermidades diversas. Uma vez encarnada, ela está sujeita a todo tipo de enfermidade que nós temos por aqui e também está sujeito aos problemas de obsessão. Aliás, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Porque nós vamos observar, principalmente nos dias de hoje, antigamente era mais difícil o que nós vamos falar. Nos dias de hoje, a gente vê crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação.
ela nem começou a perceber a educação que os pais tratam, mas ela já vai apresentando desde pequenininha. E já vimos isso muitas vezes. A criança com 1 aninho, 2 aninhos, mal começando a andar, mal começando a falar, levanta o dedinho e fala para a mamãe: olha, você não faça assim comigo. Você não me fala desse jeito que eu não quero. Eu não gosto. Eu não vou vestir essa roupa. Eu não quero esse alimento. Eu já te falei. De onde essas crianças trazem isso? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia. Olham para a gente com sarcasmo enorme, com a perfídia, até com o pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante os bons exemplos de que todos os pais normalmente procuram dar. E aqui vale abrir até um parêntese. Nós, pais, avós, irmãos, quantas vezes vemos a criança do prezinho trazer alguma coisa da escola para casa? Uma borracha, um apontador, um lápis de cor. Ela sabe que não é dela, ela já está... Só dela ver o que é dela e o que não é dela, mas ela gostou mais daquele e traz para casa. Qual é a nossa função nesse momento? Imediatamente mostrar para ela que não é dela, voltar com ela até a escola, dentro das possibilidades, e devolver. Está na classe. Porque se não agirmos nesse momento, desta maneira, nós estaremos colaborando para que ela tenha um final de vida doloroso por aqui. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito desta falta de progresso, as consequências, não dos atos praticados na infância, mas das suas existências anteriores. Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é sem dúvida, sem qualquer dúvida, bem mais suportável do que os sofrimentos que ela padecia antes de reencarnar. E as pessoas vão falar: estranho isso, hein? Se antes dela reencarnar o sofrimento era muito pior, claro. Porque quando ela está reencarnada, nesta fase infantil, o corpo atenua as torturas que sofriam, torturas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumiam. A consciência espiritual, a consciência no mundo espiritual, a consciência daquele que erra. Muitas vezes nós não perdemos noites e noites de sono, problema de alimentação, por algumas coisas que às vezes nós fazemos, por atos que praticamos. E quando sofremos perseguições? Então as crianças, para elas, é o melhor remédio estar nessa condição, retornando à vida física. O sofrimento que esse momento pode causar para elas é menor do que aqueles que ela estava sofrendo lá na espiritualidade. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, ou seja, ela precisa reparar com a lei tudo aquilo que haja cometido de errado. Então, o renascimento e o esquecimento do passado propiciam-lhe considerável alívio, ainda que em situações difíceis, por conta de um veículo físico que apresente limitações. E aí nós vamos observar alguns limites, principalmente nesse período de fragilidade, em que ela é muito mais que dependente. Vale dizer que os distúrbios mentais surgem em decorrência dessas mesmas experiências pregressas. De acordo com as necessidades, a criança poderá trazer graves distúrbios
justamente para os reacertos, para os reajustes. Portanto, as obsessões na infância trazem raízes profundas no pretérito e podem assomar desde muito cedo aqui na vida dessas crianças. A visão do Espiritismo em relação à criança obsediada é holística, ou seja, o Espiritismo trata num todo. A criança agora nessa fase infantil, mas trata o espírito como aquele que precisa do socorro, não importa se ele está na fase infantil, aqui no corpo físico, ou adulto. Então, no caso das crianças, tanto quanto nos adultos, o Espiritismo trata de uma forma holística, pois que não a dissocia na sua forma atual, do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Então, quando a criança, nessas condições, ela não atraiu não prejudicou as pessoas de tal maneira nesta fase de inocência. Foi justamente na fase de adulto que ela o fez. E vale até lembrar um convite para todos nós. O que temos feito da nossa vida? Como estamos agindo? Não é melhor acertarmos agora do que voltarmos em situações muito mais difíceis depois? E aí, no capítulo 10 do livro mencionado, Obsessão, Desobsessão em Criança, da nossa querida Sueli Cláudia Schubert, ela diz o seguinte: diante de um quadro destes, os pais mais previdentes logo encaminham os filhos para médicos e psicólogos, cujo valor desses profissionais reconhecemos, mas no âmbito das patologias espirituais, que quase nada podem fazer. Mas vale lembrar, e na nossa casa espírita, no nosso cartãozinho de entrevistas, já vem ali especificado: o tratamento espiritual não dispensa o acompanhamento médico. Então, os pais devem, sim, procurar um acompanhamento médico de um psicólogo, de um psicopedagógico, justamente para auxiliar. Mas os recursos principais, o primeiro deles, a prece. A prece sempre é um bom começo. Em tudo que formos realizar na nossa vida, iniciarmos com a prece. É um medicamento para todos nós. Então, para a criança que está vivendo essas situações, fazer orações junto com ela, ensiná-la a orar, falar do Papai do Céu, falar da necessidade de sintonizar o Papai do Céu. Junto com a prece, esse acompanhamento do psicólogo, do psicopedagógico e também um tratamento espiritual sério e bem orientado. Por quê? Se não for sério e bem orientado, vai muito mais confundir a própria família do que assistir. Passes magnéticos é assistência espiritual. E a água fluidificada. Todas as vezes que for fazer a prece com a criança, coloca um copo d'água do lado. Ensina-la a falar com o Papai do Céu. Vamos pedir para a espiritualidade que naquele instante possa fluidificar aquela água, pois a mesma servirá de medicamento para todos que dela tomarem. E dá para a criança. Observem o quanto há de possibilidades dela melhorar. O culto do Evangelho no lar, fundamental. De acordo com as necessidades, dependendo do processo obsessivo que a criança possa estar vivendo, não fazer o Evangelho uma vez por semana, e sim todos os dias, todas as noites, ou no horário mais adequado, principalmente para a maioria da família, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os que moram dentro do lar. Fazer o Evangelho todos os dias. E dentro da reunião do Evangelho, também trazer a criança para participar.
Mesmo que ela esteja irrequieta, distante, passiva, e que se mantenha, não quer ficar quietinha, nestes casos, nós podemos e deveremos arrumar atrativos para a criança. Pegar livros de história, temos da Meimei, temos do Neio Lúcio, que conta histórias de acordo com a faixa etária da criança. Ela vai aprender a falar com o Papai do Céu ouvindo as histórias. Histórias belíssimas, que dentro da faixa etária de idade dela, ela vai compreender. E devagarinho ela começa também a participar desse evangelho no lar, que servirá como grande apoio para o tratamento. E a evangelização sob a luz do pensamento espírita. Levar a criança ao centro espírita. Levar e ficarem lá os pais. Porque muitos pais nós já vimos que deixam a criança lá na porta do centro para os tios cuidarem e vão embora. E depois voltam buscar. Vocês acham que vai ajudar? E outra colocação importante nisso. Os nossos irmãos chamados obsessores são inteligentíssimos. E muitas vezes o foco nem é a criança. Muitas vezes é o papai, é a mamãe. E perguntamos para vocês, onde dói mais para uma mãe? É um sofrimento nela ou no filhinho? Qualquer mãe no modo que nós colocamos aqui, se ela vê o filho dela sofrer, é onde mais vai doer. E esses nossos irmãos inteligentíssimos, algumas vezes utilizam a criança para atingir aos pais. Nos tratamentos, nos recursos da casa espírita, a psicoterapia do amor, do esclarecimento, dos genitores, dos familiares, dos educadores, tudo isso é trabalhado na palestra, na assistência, no período em que aparentemente a criança possa estar brincando, fazendo um desenho, durante a assistência, e depois ela passa também para receber a assistência espiritual. Em rápidas palavras, nós acompanhamos um tratamento que marcou para nós uma criança com problemas gravíssimos de locomoção, de relação com as outras crianças, com os pais. Começa a passar na assistência espiritual, na desobsessão infantil. Quando retorna ao médico, o médico admirou de ver o progresso que a criança teve. E questionou a mãezinha, questionou aos pais. Vocês levaram a criança num outro médico? Levaram em algum lugar diferente? E os paizinhos revelaram. Nós estamos levando a criança, estamos levando o nosso filhinho num tratamento espiritual numa casa espírita. O médico pegou o seu bloco de receita, o receituário, e escreveu em punho que levassem lá para o centro, para a casa espírita, recomendando que continuassem o tratamento, que continuassem o passe, que continuasse a terapia da assistência espiritual, das historinhas, pela melhora que a criança teve. Olha que coisa, que exemplo que fica para todos nós. E muito mais do que isso, nós, os pais, temos que fazer a nossa parte, exemplificando através das palavras, do diálogo que temos dentro de casa, na educação que temos que ter dentro de casa. Por favor, muito obrigado, com licença, me faz a gentileza, que bom que você está aqui. Bom dia, boa tarde,
durma com Deus. Tratamentos de todos nós para com os nossos familiares. Devagarinho, desde o ventre da mamãe, a criança percebe tudo isso. De que maneira que ela está sendo recebida? Com carinho? Ou já estão, não é o que eu queria? Quantos pais, às vezes, põem a mão na barriga da esposa e falam, eu quero um menino. Outros falam, olha, sendo perfeito, tá bom. Como se Deus criasse alguém imperfeito. Outros exigem, eu quero uma menina agora. Como se nós pudéssemos definir nestas situações. Então, meus irmãos, queridos do coração, busquemos trabalhar em nós, já adultos, o melhor na educação com os nossos filhos. Porque amanhã, da eternidade, estaremos novamente vestindo uma roupagem de criança. E poderemos voltar em condições melhores, se nós mudarmos a nossa maneira de ser, se nós nos acertarmos com os nossos chamados inimigos, antes do inverno chegar, enquanto é dia, porque depois tudo será mais difícil. É por isso que nós ainda vemos e veremos por muito tempo, nesse período em que a Terra está passando do mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. E perguntamos no nosso encerramento, e você? Vai continuar no mundo de expiação e provas? Ou quer passar já para um mundo de regeneração? O que temos feito para adquirir esta autorização para mudarmos para esse mundo de expiação e provas? Para sairmos do mundo de expiação e provas, para termos condições de habitar um mundo de regeneração muito mais adequado a essas necessidades. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos, a nossa gratidão a todos da Rádio Fraternal, a quem oramos sempre, agradecendo a oportunidade bendita de falarmos mais uma vez, e desta feita, um tema tão importante que trata a respeito das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, que são aqueles que vão administrar o nosso país no dia de amanhã. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado pela atenção. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.